Para saber os rumos que a língua portuguesa está tomando, principalmente com a invenção da internet, e também para falar sobre o uso que as pessoas têm feito dela, fomos conversar com o professor Luiz Carlos Travaglia, especialista quando o assunto é língua portuguesa. Acompanhe esse bate-papo interessante agora e o seu término na semana que vem. Eu suponho que quando você está me fazendo essa pergunta, ela é motivada por esta questão, sobretudo ortográfica hoje em dia, nos e-mails, nos chats, nos blogs e outros gêneros da internet. Eu acho que para te responder isso bem, eu preciso colocar isso num contexto mais amplo e como que a linguística vê certas coisas. Porque a língua, ela é usada numa atividade sociocomunicativa e essa atividade se faz em esferas diferentes, né? Em grupos sociais diferentes e tal. Então, nós temos comunidades discursivas e essas comunidades discursivas desenvolvem aquilo que a linguística chama de gêneros próprios, né? Só para ter uma ideia, por exemplo, uma correspondência, um gênero, um romance é um gênero, uma piada é um gênero, uma ata é um gênero, né? Um ofício é um gênero, e uma fábula, uma parábola, né? São gêneros. E com o surgimento da internet, houve uma evolução de alguns gêneros que foram transformados nesse tipo de gênero aí da internet, né? Como o e-mail, como o chat, essas coisas. Agora, cada gênero, ele se caracteriza por um tipo de conteúdo temático, quer dizer, há certas coisas que você pode dizer dentro de um gênero e há coisas que você não pode dizer, né? Você tem também uma estrutura composicional, né? E você tem um estilo, que é o uso da linguagem, como que o uso da linguagem é feito, né? Então, cada gênero vai ter características próprias. Esses gêneros da internet, quando eles são usados numa esfera comunicativa entre amigos, adolescentes, como um bate-papo informal que você tem na sua casa, numa mesa de um bar, então você pode, né, dentro da questão da língua, usar essas abreviaturas. Isso fica sendo, inclusive, uma característica desse gênero. Agora, o que eu acho é que precisa tomar o cuidado para usar com pessoas que também conhecem isso, porque senão a comunicação não vai acontecer. Entendido? Então, assim, na verdade, se as pessoas forem bem orientadas a respeito disso, não vai atrapalhar. Entendeu? Porque ela é como também as variedades linguísticas, né? Um dialeto caipira, uma fala coloquial, que você diz assim, os meninos estão contentes, por exemplo, né? Todos nós dizemos isso, a linguística já provou, mesmo falantes cultos, né? Quando você está conversando informalmente, ninguém vai ser redundante de marcar 4 plurais, né? Os meninos estão contentes, né? Você põe só uma marca de plural e pronto, porque a marca de plural faz o quê? Dizer que você está falando mais de um menino, de mais de um menino. Então, você tem certas características. Por exemplo, assim como você não pode fazer uma narrativa sem fazer marcações de tempo, seja usando datas, seja usando advérbios como hoje, agora, mais tarde, né? Usando os próprios tempos verbais e certas partículas que a língua tem para fazer isso, né? Então você não consegue fazer uma narrativa sem usar isso. Então, você tem elementos que são essenciais, que não podem faltar. Agora, a forma da linguagem, ela varia, né? E varia conforme a situação em que você está utilizando a língua para uma determinada finalidade. Então, se a pessoa que usa isso não estiver bem orientada, ela pode tender a passar isso. Ela precisa saber, por exemplo, que existe uma ortografia oficial e que em certas situações, se você não usa a ortografia oficial, você vai ser marcado negativamente por critérios sociais, não são nem propriamente critérios linguísticos, você entendeu? São critérios sociais. Agora, a leitura, eu tenho a impressão que muito dificilmente ela vai ser prejudicada, porque
os textos vão continuar sendo constituídos da mesma forma e a exigir as mesmas capacidades, as mesmas habilidades, não é? Que um bom leitor precisa ter em qualquer gênero, né? Inclusive aquilo que eu estava te dizendo, que o conhecimento partilhado é necessário. Porque, por exemplo, se eu receber um e-mail assim, muito provavelmente eu vou ter dificuldade de entender algumas coisas, porque os meus e-mails eu faço todos como se fosse uma carta, um bilhete, né, estruturado sem esse tipo de uso que está aí bastante corrente hoje em dia. No que diz respeito ao uso da língua, essas tecnologias, elas são suplementares, né? Inclusive, eu fiz um artigo sobre educação linguística no século XXI e lá eu dizia exatamente que não adianta nada toda essa tecnologia se as habilidades de uso da linguagem não tiverem sido adequadamente desenvolvidas. Porque se você não tiver aquela competência comunicativa, como nós dizemos, você não vai conseguir utilizar nada disso. Agora, evidentemente, a escola precisa acompanhar e preparar as pessoas em termos de habilidades, né? Hoje a gente dá muito mais ênfase ao desenvolvimento de habilidades do que ao desenvolvimento ao acúmulo de conhecimento. Porque o conhecimento, ele está crescendo, né, de uma forma tão grande que não adianta você na escola, você dar aqueles conhecimentos básicos, mas a pessoa tem que ter a habilidade de sempre buscar os conhecimentos. Então, assim, a escola, inclusive, né, por causa dos PCNs modernos, no que diz respeito a essa coisa de trabalhar com mídia e tudo, né, a gente tem cada vez mais inserido na escola o trabalho com gêneros os mais variados possível, inclusive com os gêneros midiáticos, né? Nós fizemos recentemente uma coleção de livros para a primeira e quarta série, então nós temos textos literários, nós temos propaganda, nós temos agenda, nós temos bilhete, nós temos páginas de internet, como é que ele sabe, como é que ele lê aquelas páginas de internet, para poder trabalhar com aquilo e tal. Agora, é evidente que a gente tem as restrições, porque as escolas nem todas têm isso, né? Inclusive a gente precisa propor formas de trabalhar isso, mesmo sem ter, às vezes, o computador, né? Mas a gente precisa preparar as pessoas para aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cultura. E a primeira coisa é desenvolver a competência comunicativa. E a segunda coisa, para desenvolver essa competência comunicativa, nós temos que trabalhar com aquilo que tem aí hoje de uso da língua, inclusive esses gêneros novos, né, de internet e tudo mais, mas não são só, esses gêneros não surgem só na internet, né, porque essas categorias de texto, inclusive, elas vão se modificando na história da língua, né, na história da sociedade. Especificamente a livros, né? As bibliotecas geralmente não são assim muito boas, né? Mesmo porque falta um pouquinho de investimento nisso e tal, né? Mas tem se tentado colocar uma variedade grande de material nas bibliotecas, né? Tanto de revistas, jornais, né? Panfletos, folhetos, não só mais a obra literária, né? Mas também livros de biografia, livros de informação científica. As revistas semanais. As revistas semanais, todas essas, né? Agora, o livro didático, agora, quanto ao livro didático, o professor precisa estar sempre consciente, os pais também, que ele é apenas um dos materiais à disposição do professor e do aluno. Nenhum livro didático, por melhor que ele seja, será capaz de conter todas aquilo que o aluno precisa aprender. Ele contém, às vezes, um roteiro básico para o professor. E ele também não vai poder prever numa terra tão grande quanto o Brasil, com tanta variedade cultural, né, e com falares diferentes nas diferentes regiões,
o que vai acontecer. Então, por exemplo, nesse livro didático que nós fizemos, nós não colocamos muito exercício de ortografia, né, do tipo de problemas de ortografia que acontecem por causa de falas regionais. Não é? Então, por exemplo, numa região onde as pessoas transformam o V em R, né, RAM, por exemplo, pode aparecer um menino que escreve a palavra vamos, R-A-M-O, né, RAM, certo? Isso, o livro didático não pode prever atividades para tudo isso, né? Então, o livro didático é apenas um material. Por isso mesmo que a gente precisa ter materiais complementares, não só em termos de biblioteca, mas também em termos de material que o professor possa preparar e colocar na mão do aluno. O que também nem sempre é possível por falta de investimento, que as escolas não têm material de reproduzir, não tem papel, essas coisas. Eu acho um pouco difícil ir tudo para a mídia eletrônica. Primeiro porque há um pré-requisito, que todo mundo tenha esses equipamentos, não é? E segundo, que na mídia eletrônica, por exemplo, quando você lê uma revista, quando você lê um livro, você não pode fazer anotações, você não pode fazer resumos na margem, né? Você não pode levar para a cama, se bem que o notebook você pode, né? Mas assim, há algumas coisas que a gente trabalha no texto, né, para aprender, que são necessárias, né, que eu acho que nunca vão deixar o texto escrito, impresso. E por outro lado, a gente não sabe a durabilidade disso tudo, né? Outro dia nós estávamos discutindo, inclusive, sobre as revistas científicas da Universidade Federal de Uberlândia, se nós as passaríamos todas, né, para versão eletrônica. E uma das questões que eu levantei foi justamente essa, né? Porque você tem textos de papel aí com 3, 4 mil anos. E será que esses CDs, esses disquetes vão sustentar isso por quanto tempo? Quer dizer, até mesmo por um temor de perder tudo, eu acho que as versões impressas ainda vão permanecer por bastante tempo. É uma questão, às vezes, até candente nos meios culturais, né? Mas isso é a questão do estrangeirismo, do empréstimo, é uma questão natural na formação, na evolução das línguas, na renovação do léxico. Porque assim, você entra em contato com outras culturas, essas culturas vão ter, não é, outros elementos distintos da nossa cultura e a gente geralmente toma as formas de nomear ou de se referir a processos e coisas que não eram focalizados na nossa cultura, porque toda cultura tem um recorte da realidade, né? O que cria o sistema semântico associado aí a um recorte também do plano fônico, formando as palavras e constituindo o léxico. Agora, por questões nacionalistas, né? Políticas, tá? O estrangeirismo muitas vezes é condenado, inclusive pela gramática normativa, como um defeito, tanto no que diz respeito às palavras, quanto no que diz respeito a construções, a formas de compor as frases e tal. Agora, eu acho assim, na verdade, né, a gente tem aquele brio do nosso país, da nossa língua, queremos que a nossa língua fosse a mais falada no planeta e tal, né, se tornasse até a língua universal. Então a gente tem aquela tendência de querer defender o que é nosso, né? Agora, eu acho assim, que o estrangeirismo, o empréstimo, deveria ser evitado apenas quando você tem recursos próprios na língua, né? Então, por exemplo, no campo da informática, o pessoal fala deletar, resetar, né, customizar, quando eles poderiam dizer apagar, né, reiniciar, personalizar e tal. Agora, isso, né, a gente não tem como evitar. As línguas são tão dinâmicas que isso não é possível querer controlar isso por leis ou por outros recursos, né, de repressão ao uso disso. Porque, por exemplo, a influência do inglês hoje é tão grande, não é,
por causa dos filmes, por causa da música, por causa do comércio e por causa da economia, tudo, que fica difícil segurar isso. Então as pessoas, às vezes, até por desconhecimento, meio que adaptam a forma do português palavras de outras línguas. Então, por exemplo, costumais, custumizar, né? Delete, deletar, né? Passa inclusive para a nossa morfologia. Não tinha necessidade, né? Mas a gente discute isso, mas, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, quem é que lembra que maquiagem é uma palavra francesa, né? Peignoir é uma palavra francesa, que robe é uma palavra francesa, né? É a mesma coisa, por exemplo, você falar assim, não vamos falar abajur, vamos falar lucivelo, né? Porque abajur ficou, abajur, pronto, acabou, não tem como. Chegamos ao final de mais uma edição. A gente volta na semana que vem com mais informações e notícias sobre o Grupo Algar e suas empresas. Para conhecer mais, acesse www.algar.com.br. Até!